O Ribeirão em Debate está no ar e o assunto hoje é Feira do Livro. Edgar, você como vice-presidente da Feira do Livro, conta para nós aí um pouco da história da feira. Bom, a Feira do Livro é uma iniciativa do Galeno Amorim, hoje presidente da Biblioteca Nacional, aí montou durante a gestão do prefeito Antônio Palocci, beneficiou a cultura, tanto a feira quanto o projeto Núcleo de Cinema de Ribeirão Preto. Nasceram aí na mesma época, 2001. E foi montada inicialmente ali na esplanada do teatro, né? Que ano foi isso, Edgar? Então são há 12 anos atrás, boa conta aí. 2000. 2001, 2001 na verdade. E a feira começou com esse projeto bastante alicerçado, politicamente, culturalmente. A cidade tem esse respaldo e progrediu, né? Hoje estamos vivendo a 12ª edição. Hoje ela ocupa toda a Praça 15, a Praça Carlos Gomes, ocupa lá o Parque Maurílio Biagi, ocupa lá os Estúdios Kaiser de Cinema, o Marista, a Biblioteca Altino Arantes, a Padre Euclides, enfim, ela já criou uma itinerância, né? E hoje envolve, a feira que era só da cidade de Ribeirão Preto, hoje ela envolve toda a área de influência da cidade, que chega a ser cerca de 100 municípios. As pessoas de outras cidades vêm visitar, as escolas trazem as crianças. Nós temos agendado já para a feira desse ano alunos de escolas de 40 cidades aqui do entorno, né? Mas a gente sabe que vem gente de mais localidades. Uma curiosidade nesse histórico que você está fazendo. Nós sabemos que o município de Ribeirão Preto, já há bastante tempo, e agora o governo do estado, dão o cheque livro. Sim. Algum outro município da região foi instado a isso? Porque eles trazem as crianças, mas também dão essa oportunidade da aquisição? Este ano, doutor Brasil, o governo do estado estendeu, porque na verdade a iniciativa é municipal, né? A prefeitura daqui da cidade deu o cheque livre para as escolas, para a rede municipal, e o governador deu o ano passado para a rede estadual da cidade. Sim. Este ano o governador gostou tanto que estendeu esse benefício para os 14 municípios da DR, da Diretoria Regional de Ensino. Entendeu? Então hoje nós temos, na verdade, Ribeirão mais 13 municípios que estão recebendo o cheque livre, que poderão vir aqui adquirir, que é uma experiência notável. Notável, porque eu vi o ano passado. É o poder de você destinar uma coisa, uma sua vontade, né? Você tem um chequezinho, são 2 folhas de R$9, e que você negocia, você aprende a manusear o cheque e você compra o seu livro, né? O livro que ele quer, que né? ele quer, que ele escolhe, né? É uma coisa fantástica. É uma coisa de cidadania, né? Ô Edgar, a Feira do Livro, ela homenageia um país, um estado, um autor da terra, um autor de educação, né? Como é que é isso? Nós temos esse ano o Estado, o homenageado Estado brasileiro é o Espírito Santo. O país é a Inglaterra, o escritor é o Graciliano Ramos, o autor infanto-juvenil a Thalita Rebouças, o autor da terra, o nosso Alexandre aqui, o autor de educação Paulo Freire e o nosso patrono, o Brasil Salomão, companheiro. E o país é a Inglaterra. É a Inglaterra. É a Inglaterra. Muito bem, Brasil, você além de corintiano, de botafoguense e grande advogado, agora também é o patrono de uma das maiores feiras do mundo, né? De ao ar livre é uma das maiores do mundo. A segunda maior do mundo. Como é que você está se sentindo com essa homenagem? Bom, olá, os companheiros, telespectadores. Eu tenho 71 anos de idade. Advogo há 44 anos, evidentemente coisas muito boas aconteceram na minha vida, entre elas o casamento, filhos, netos, mas eu nunca senti uma emoção tão grande como de ser convidado, desacerto dos gestores da feira, mas de ser convidado para ser o patrono e principalmente pelos autores homenageados, o professor ao meu lado, de quem sou admirador pela obra infantil. Então foi a maior alegria, a maior emoção da minha vida
foi ser patrono da Feira do Livro. Já conhecia a Feira do Livro a céu aberto de Porto Alegre, que talvez seja das primeiras do Brasil, e chegava aí com a minha mulher para ver a Feira do Livro. Aí quando se iniciou o movimento em Ribeirão Preto, com o Galeno Amorim, e sobre o estímulo aí do então prefeito Palocci, acho eu que o maior estadista que já passou por essa cidade, eu passei a frequentar todos os anos, participar de alguns salões de ideias e, sobretudo, a oportunidade de adquirir livros os mais variados de autores locais que eu não conhecia. Então, acho que eu fui homenageado muito mais do que eu merecia. E, por vaidade, evidentemente, aceitei. Alexandre, você ainda é muito jovem. E você escreveu 70 livros que venderam aí centenas de milhares de exemplares. Fala um pouco aí da sua carreira como escritor, o prazer de escrever, que nós escritores sentimos, e como é que é ser também homenageado na feira. Bom, ser homenageado é uma grande honra para mim, né? Na verdade, eu não sou ribeirão-pretano, eu sou mineiro de Belo Horizonte. Mas estou aqui em Ribeirão há 20 anos. Já sou um ribeirão-pretano, os meus filhos nasceram aqui em Ribeirão Preto. Acostumamos muito, né, facilmente com a cidade. Quando vim para cá, para Ribeirão, eu tinha 2 livros publicados, e então já são mais de 70, são 77 livros na verdade, e toda essa carreira eu construí aqui em Ribeirão Preto, né? Eu morava numa cidade, numa capital, mas muito distante dos grandes polos. Eu morava em Campo Grande na época, Mato Grosso do Sul. Conheço. Uma cidade muito bonita, muito grande. Né? Lá se encontra um dos maiores poetas vivos do Brasil, que é o poeta Manuel de Barros. Mas a cidade, culturalmente, ela é fraca. Campo Grande está longe desse eixo, né, Rio-São Paulo, que detém, né, pelo menos esse polo editorial. E vim para cá, então, a convite de um educador. Eu sou professor de literatura, aceitei, dei aula aqui em Ribeirão, continuo dando aula em Ribeirão. Mas aqui eu fiz a minha carreira. Eu comecei escrevendo crônicas para os jornais da cidade, depois passei para a literatura infantil, a literatura adulta também, que eu gosto muito, mas o meu grande prazer é a literatura infantil e a juvenil. Mas, mais do que escritor, eu sou leitor. Então eu falo dessas palestras que eu dou para os meus pequenos leitores, os adolescentes, né, que mais importante do que escrever é ler. É isso que é importante, a leitura. Claro que nós precisamos de autores, né, para que haja esse casamento perfeito, né, o livro e o leitor. Então, o Giraldo, ele tem uma frase muito importante, muito interessante, que até certas pessoas não concordavam na época, mas que é uma verdade, né, que ler é mais importante que estudar. Não é? Isso é uma verdade. Você lendo, você está estudando. Quando você vê uma criança, um adolescente com um livro na mão, não é? É uma satisfação muito grande. O que é muito comum em outros países, né? Muito você comum. anda no metrô, as pessoas estão lendo um livro, estão lendo Você sabe jornal, que, por exemplo, e aqui não tem esse hábito. Lá em Buenos Aires, só na capital, né, tem mais livrarias que todo o território brasileiro. Não é? Em Buenos Aires cada esquina tem uma livraria, no Brasil tem um boteco. Essa diferença. É uma questão de opção. Eu queria somar aqui que o nosso Alexandre foi levado aí como autor da Terra por uma votação expressiva. Nós fazemos essa votação pela internet. Eu ia te perguntar, a próxima pergunta é essa: como é que funciona a votação para essa escolha? Então já aproveito para falar da escolha do Alexandre e falar da votação geral. Foi uma escolha significativa, uma referência muito grande, e nós ficamos muito prestigiados e estamos muito contentes com a sua atuação aí, porque está permanente em todos os eventos do pré-feira, do entre-feiras. Isso. Né? Inclusive, agora à tarde, hoje, tem mais uma palestra, né? Não é? Num colégio. É um participante aí atuante, ativo, né? Proativo. Né? Como é que é a votação de modo geral? Como é que escolhe o país? Como é que escolhe o Estado? Nós fazemos, hoje, na verdade, a gente procura trabalhar, a gente fazia tudo em votação, entendeu? Mas nós hoje procuramos fazer, tem um conselho, uma comissão organizadora, e a gente procura fazer pelo menos a escolha do Estado e a escolha do país,
e do autor de educação, a gente procura fazer isso mais ou menos com um consenso, porque às vezes você escolhe um estado que não está nem aí interessado, se não tem representatividade nenhuma, não se envolve com o projeto, entendeu? E aí a gente fica meio que a ver navios. Agora as outras escolhas são mesmo colocadas na internet e a gente tem aí e o patrono... Então, quando você fala da internet, quer dizer que o povo participa dessa votação, né? É uma escolha popular, né? E o patrono é coisa nossa mesmo, né? Que a gente sempre elege a pessoa. É o desacerto que eu falei da direção. Pessoa que nos Mas prestigia. uma curiosidade, por exemplo, você disse que no Estado, em princípio, há uma procura para sentir a reciprocidade. E num país como a Inglaterra, qual é a porta, quem é quem, para que se diga, eu vou eleger, vocês têm alguma empatia com isso, a ideia de algum retorno, pelo menos presencial? A feira hoje, seria ingenuidade a gente pensar a feira como uma coisa absolutamente cultural. A feira hoje é um negócio, entendeu? Ela custa aí... Essa feira esse ano custando perto de 2.600.000 reais. Então, o que acontece? Você se obriga também a programar esse evento com essas relações, né? Como eu estou dizendo, dos estados. O país do ano que vem, por exemplo, vai ser a Alemanha, né? Por conta, a Alemanha é o ano da Alemanha no Brasil, entendeu? Isso facilita... a vinda até de recursos. Exato, né? Mas principalmente prestígio, a representatividade, né? Quer dizer, o ano que vem o Brasil vai ter um espaço e a Feira do Livro já recebeu um convite para estar na feira lá de Hannover. Poxa, entendeu? Então, por conta dessa interatividade. Que a Feira da Alemanha de Frankfurt, né, é a maior do mundo, né? Essa feira, né? Exato. E o Brasil participa ativamente dessa feira. E nós estamos caminhando nesse caminho, nesse sentido, né, Edgar? Exatamente. Quer dizer, então há que se pensar onde essa reciprocidade, essa sinergia pode existir com maior intensidade, né? Bom, com Frankfurt, além da feira, Frankfurt, se não me engano, é a capital do mundo no consumo per capita de chopps. E segundo lugar é Ribeirão Preto. Então veja que tem tudo a ver, então, essas duas feiras estão ligadas. Estão combinadas com o chopp também. Nós vamos agora para o intervalo, a gente retorna em seguida. E eu vou lembrar aos nossos telespectadores, nós estamos sorteando alguns livros hoje aqui. 2 desses livros são escritos pelo Alexandre, que é Azar Godofredo, e o outro, O Vendedor de Queijos e Outras Crônicas. Estamos sorteando também outro livro aqui do professor Golfeto, Um Olhar sobre o Mundo, e um outro também, Quero Me Aposentar, do Hilário Bock. E eu aproveitei para não ficar sozinho, estou sorteando 2 dos meus livros aqui, Estátua Sem Praça e Fluxo e Refluxo, que são livros de poesia, tá bom? A gente volta já já.